Olá, eu sou o Éder do JSBR e esse é mais um vídeo em parceria com a editora UMG. Nesse vídeo eu vou falar sobre o formulário de avaliação, né? Na verdade, esse vídeo é uma releitura de um vídeo anterior que a gente fez, né? Só que agora eu vou trazer ele mais detalhado e também com uma maior qualidade. Eu vou apresentar sobre o recurso de formulários de avaliação, que é um recurso bastante importante do OJS, mas que muitos não sabem como ele funciona, né? E muitos não entendem ali como editar esse formulário, quais tipos de questão ali, de itens de questão pode ser utilizado, como funciona cada um deles, e também como defini-los como padrão para serem selecionados automaticamente em novas solicitações de avaliação. Mas vamos lá. Então, para fazer esse vídeo, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela, que eu já estou numa revista de teste que nós utilizamos aí para esses treinamentos. Eu vou acessar aqui o painel de controle como editor da revista. Aqui no painel de controle, eu vou vir dentro do item fluxo de trabalho, na guia avaliação, e eu vou vir aqui em formulário, tá? É aqui que a gente vai ter acesso aos formulários de avaliação. Essa revista já tem um formulário de teste que foi criado, eu vou criar um novo para poder explicar para vocês como funciona. Então, basicamente, eu vou clicar aqui em criar formulário. Todo formulário que nós criarmos, eu preciso primeiro definir o nome, tá? Esse nome ele não é divulgado para os avaliadores, ele é interno, para controle interno apenas. Então, eu posso trabalhar com versões, eu posso colocar aqui o que eu quiser de informação. Assim como todo componente no OJS para a revista multilingüe, ele também vai por esse caminho multilingüe. No caso, eu posso ter o formulário em mais de um idioma, tá? Isso começa pelo título e passa pela descrição. Essa descrição aqui é uma descrição para o formulário que esse sim aparece para o avaliador, caso eu queira ali um texto introdutório falando da importância dele estar respondendo corretamente o formulário, de como funciona o formulário. Então eu posso colocar essas informações aqui nesse campo, tá? Mas é um campo opcional, como eu disse. Então eu vou clicar aqui em salvar. Esse é o primeiro passo mesmo. Eu tenho que cadastrar um formulário em branco e é o que eu fiz. Eu só vou informar ali o título e a descrição. Só isso, tá? Isso é o suficiente para poder cadastrar o formulário. Cadastrei o formulário informando ali qual o título e a descrição. Ele está pronto? Não, com certeza não, mas eu já criei. Agora eu posso editar esse formulário, que é quando eu vou incluir as questões. Como que eu faço isso? Então eu vou expandir e vou clicar aqui em editar, ok? Quando eu clico aqui em editar, aquelas informações que eu forneci de título e descrição aparecem aqui. Eu posso, inclusive, alterar caso eu queira, tá? Agora sim, nós vamos para os itens. Os itens são as questões, né? Que é realmente para que serve o formulário, para ter as questões ali, para padronizar essas questões, o avaliador responder conforme as questões ali da revista e não ficar aquela avaliação aberta, cada avaliador respondendo de uma forma diferente. Então, eu vou poder criar as questões clicando aqui em criar novo item. Quando eu clico nessa opção, ele vai abrir o campo para eu descrever o item. Na verdade, é o texto da questão, né? E aí eu posso numerar, caso eu queira também, por exemplo, aqui ou questão um, avaliação do resumo do artigo, por exemplo. Toda questão que eu colocar, eu posso pôr também uma descrição. Embora, como eu já tenho a descrição em cima, né? Aqui seria uma descrição mais detalhada. Então, aqui eu posso colocar o título da questão, né? E aqui eu posso descrever, caso seja uma questão mais extensa, eu posso separar e deixar aqui só para descrever detalhadamente o funcionamento ali, o que é a questão, tá? Mas isso seria para questões mais extensas. Caso contrário, só aqui o item já é o suficiente, eu não preciso estar utilizando esse segundo campo, até porque ele é opcional. Pontos importantes aí das questões. Toda questão, nós vamos informar aqui duas observações referente a cada questão. Primeiro é com relação à obrigatoriedade. Então, no mesmo formulário, eu posso ter questões opcionais e questões obrigatórias. Então, para essa questão, por exemplo, eu vou informar que ela é obrigatória, marcando essa caixinha aqui. Se eu quisesse deixar como opcional, poderia também. E como eu falei, no mesmo formulário a gente pode alternar entre questões obrigatórias e questões opcionais. Incluída a mensagem do autor, é um ponto importante também, e é recomendado que fique marcado, salvo exceção, quando é uma questão confidencial
que é uma questão apenas entre avaliador e editor. Tá? Pode existir uma questão que é somente entre avaliador e editor. Aí eu não quero que o editor tome conhecimento. Aí eu não marco essa opção aqui, ó, incluído na mensagem do autor, porque quando eu for encaminhar a resposta desse questionário para o autor, as questões que estiverem com essa opção desmarcada, elas não serão encaminhadas junto. Elas não serão de conhecimento do autor, elas ficam restritas ao editor. Então, como eu falei, isso é uma exceção, né? A grande maioria das vezes tem que estar marcado e recomendo que marquem, porque também pode acontecer de esquecer de marcar. E aí só vai perceber quando for encaminhar para o autor e vai ver que a resposta da questão não está lá. E aí não é bug do OJS, é porque na hora de marcar a questão, a opção aqui de incluir, esqueceu de marcar. Tá? Então é assim que funciona. Eu vou até incluir uma dessa com essa configuração para vocês verem como funciona na prática. Bom, vou marcar então a opção. Agora sim, a última observação. Qual o tipo? Porque toda questão vai ter um tipo, né? E no OJS ele pode ter alguns tipos ali disponíveis. Nós vamos ter aqui, a princípio, os tipos texto. O tipo texto é aquela que o avaliador vai digitar, né? E aí nós temos o de uma palavra, de uma linha e a estendida. De uma palavra é bem curtinha mesmo, né? De uma linha já é uma linha cheia ali, e a estendida são várias linhas. Então, eu vou escolher entre uma dessas opções de questão. Além das questões de resposta aberta, né, que são essas três que eu mencionei, a gente tem aquelas lógicas, né? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, o checkbox. O checkbox vai permitir escolher mais de uma opção, tá? O checkbox, ele vai trazer as opções que eu pré-cadastrar e o avaliador ele vai poder selecionar uma ou mais. Então ele vai poder selecionar as que ele quiser, podendo selecionar mais de uma. Já o rádio são aquelas bolinhas e ele vai alternando entre elas e ele permite selecionar só uma. Então também vou ter as questões pré-cadastradas, só que ele vai permitir selecionar só uma. E o drop-down, ele, logicamente, ele é igual ao rádio, porque ele vai aparecer ali o drop-down de expandir para selecionar uma opção. O drop-down permite selecionar só uma. Então, a nível funcional, ele acaba tendo ali o mesmo comportamento que o checkbox, né? Só muda visualmente porque o rádio, ele são as bolinhas e o drop-down, ele expande ali, mas ambos vai permitir selecionar apenas uma opção, né? Então passamos aqui por todas elas. Essa primeira eu vou deixar uma caixa de texto de uma linha, ok? Avaliação do resumo do artigo. Então deixei aqui uma caixa de texto de uma linha, salvei. Vou criar uma questão 2 aqui. Atualidade do artigo. Aqui eu vou colocar como opcional, né? Só para a gente diferenciar, para ter diferença de uma para outra. Essa aqui vai estar incluída também na mensagem ao autor. Vou colocar aqui rádio, tá? Rádio, ele vai selecionar uma das opções. E as opções? Todas as que forem lógicas, que forem de opção, a gente vai colocar aqui, ó, incluir item, né? A exceção são as de texto. As de texto a gente não coloca porque é texto, né? Aqui não, aqui ele vai ter que ter pré-cadastrado as opções. Então, nós vamos vir aqui, ó, incluir item. Eu vou colocar só duas opções, um sim e um não, tá? Claro que tanto rádio, checkbox, drop-down, permite ter várias opções, tá? Eu estou colocando duas porque é só para exemplificar. E essa questão vai ser opcional, como eu mencionei. Vamos lá, mais uma questão. Aqui eu vou colocar obrigatório e também para enviar para o autor. Aqui eu vou usar checkboxes.
Eu coloquei algumas opções para uma checkbox. Checkbox permite selecionar mais de uma opção, né? Então, coloquei aqui opções e aí, na hora de responder, o avaliador vai poder selecionar mais de uma opção. É só para exemplificar o funcionamento da questão dentro do questionário, que é a questão do tipo checkbox. Vou salvar aqui as informações. Agora eu vou colocar aqui uma questão 4. Para essa questão 4 eu vou incluir também, vou deixá-la como opcional. Eu vou colocar o drop-down. Para a gente exemplificar o funcionamento do drop-down. Então, 4. E vou colocar mais uma questão aqui. Praticamente a gente passou por todos os tipos lógicos lá, né? Então, vou colocar aqui, ó, questão 5. Questão confidencial restrita ao editor. Isso aqui é só um exemplo, tá? Tem um exemplo de texto aqui. Então, essa questão eu coloquei como confidencial. Ela vai ficar obrigatória, mas ela fica confidencial porque ela não fica mais incluída na mensagem ao autor. Isso significa que quando for encaminhado para o autor, para ele fazer as correções, ele não vai receber a resposta referente a essa questão. Aqui eu vou colocar um texto estendido, salvei. Então, eu tenho meu formulário de teste aqui, pronto. Por aqui eu consigo reordenar as questões, eu consigo incluir novas questões e até ter uma prévia, ó. Aqui eu tenho uma prévia dele. A questão 1 é texto de uma linha, a questão 2 é um rádio, a questão 3 é um checkbox, a questão 4 é um drop-down, né, permite selecionar só uma opção. Aqui eu posso selecionar mais do que uma, aqui é uma só. E a questão 5, que é uma caixa de múltiplas linhas. Com relação à obrigatoriedade, eu coloquei a questão 2 opcional e a questão 4 também opcional. Tá? 5, ela é restrita ao editor. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o meu formulário. Ele está pronto para ser utilizado? Se está tudo certo, eu revisei e realmente está em ordem, é recomendado usar o pré-visualizar para conferir, tá? Dando tudo em ordem, eu venho aqui e ativo. Ó. Vou ativar o formulário, confirmei. O formulário estando ativo, significa que ele já pode ser designado em avaliações. Mas tem um problema muito comum, né, relacionado ao envio para avaliação, que é o seguinte: quando o editor vai designar o avaliador, vai aparecer um campo para selecionar formulário, só que esse campo é opcional de selecionar. E aí, por ele ser opcional, na correria ali, designando vários artigos para avaliador, pode passar algum artigo onde ele designou o avaliador e esqueceu de selecionar o formulário. O que vai acontecer? O avaliador não consegue avaliar? Ele consegue avaliar, só que ele vai avaliar sem formulário, ou seja, o AJS vai mostrar aquele campo texto só para ele escrever a avaliação do artigo. Então, para evitar que isso aconteça, ou seja, para evitar esse esquecimento e acabar indevidamente não selecionando o formulário, a nossa recomendação é: cadastrou o formulário, ativou, vai e define ele como padrão na revista. Como que a gente define como padrão? Então, isso que eu vou explicar agora. Para definir o formulário como padrão, nós vamos vir aqui em configurações da revista.
dentro de sessões, olha só. A revista ela tem duas sessões ativas, ó, as duas estão ativas. A recomendação é ir nas sessões ativas e selecionar o formulário como padrão. Dessa forma, todo novo artigo que chegar e for designado ao avaliador, o formulário vai ser selecionado automaticamente conforme a configuração na respectiva sessão. Então, aqui na seção artigos, por exemplo, venho aqui em editar, aqui, ó, formulário de avaliação, ó, não tem. Eu vou selecionar formulário de avaliação com aquele formulário que eu acabei de cadastrar, tá? Eu tinha dois formulários lá, mas um estava inativo. Por ele estar inativo, ele realmente não vai aparecer aqui. Então, o que está aparecendo aqui é justamente aquele que eu acabei de cadastrar. É necessário que ele esteja ativo, né? E eu ativei. Então, tá aqui, ó, formulário de avaliação. O que vai acontecer? Todo novo artigo que chegar nessa sessão e a designar para avaliador, o formulário já vai vir pré-selecionado e aí não corre o risco de esquecer de selecionar. Tá? Se tiver mais de uma sessão, eu posso repetir isso, ou até mesmo, se for o caso, dá para ter também formulários distintos de acordo com a sessão. Mas são situações bem específicas, né? Geralmente a revista tem o mesmo formulário aplicado para todos os artigos, indiferente da sessão. Mas então vou fazer isso aqui nessa aqui também, ó. Editar, seleciono o formulário e agora não passa nenhum. Qualquer artigo que chegar, ele, ao designar para o avaliador, o formulário já vai estar pré-selecionado. Vamos ver funcionando? Então, eu vou pegar esse artigo aqui que propositalmente eu deixei ele no estágio de submissão e vou enviá-lo para avaliação. Então, eu vou clicar aqui em enviar para avaliação, né? Então, envio para avaliação. Aqui eu defino quais arquivos vão para esse próximo estágio. Clico aqui para confirmar. O meu artigo recém-submetido, ele está agora no estágio de avaliação. Nesse estágio, ele pode ser designado para avaliadores. Então, aqui no estágio de avaliação, eu tenho aqui avaliadores, não tem nenhum porque não foi designado a nenhum ainda. É o que eu vou fazer agora. Então, eu vou clicar aqui, ó, adicionar avaliador. Ele vai abrir aqui para mim a tela de seleção de avaliadores. Eu tenho nesse periódico 3 avaliadores selecionados. Vou selecionar um deles aqui só para mostrar para vocês em funcionamento. Selecionei avaliador. Aqui ele vai mostrar o texto padrão do e-mail, né? Que vocês já devem conhecer, que é disponibilizado, ele vai ser encaminhado para o avaliador ali no convite para avaliação do artigo. E onde tem o formulário aqui embaixo, olha só, formulário de avaliação. Reparem que ele já veio selecionado. Eu posso tirar, só que aí eu vou ser obrigado a tirar, porque por padrão ele já vai vir com o formulário selecionado e eu não corro o risco aí de esquecer de estar anexando ali, vinculando o formulário. Então, quando eu disparar esse convite de avaliação para o avaliador, que eu estou fazendo isso agora, o avaliador, quando ele for avaliar, ele vai ser obrigado a utilizar o formulário. Agora eu vou acessar como se fosse o avaliador para mostrar o formulário em funcionamento para vocês. Então, né, eu estou fazendo isso com o recurso acessar como para não ter que ficar fazendo o logout da revista e logar como avaliador. Então eu venho e uso o acessar como, assim eu vou acessar direto como se fosse o avaliador sem precisar saber a senha dele, né? Só para mostrar para vocês em funcionamento. Obviamente, ninguém vai responder em nome do avaliador. Mas vamos lá. Então, eu já estou acessando como avaliador. Aqui, como avaliador, ele já está aparecendo para mim na fila o artigo para avaliação. Vou clicar aqui em visualizar. Aqui ele já vai mostrar algumas informações adicionais, como a data da solicitação, o prazo de resposta, o prazo para conclusão da avaliação. Aqui eu tenho acesso aos arquivos, caso eu já queira baixá-los aqui para analisar. E eu vou ter que dar de acordo aqui com as diretrizes ali da revista para poder dar continuidade e realmente poder fazer a avaliação. Então, vou clicar aqui que eu estou de acordo, aceitar, e aí ele vai para o próximo estágio. Esse é o estágio das diretrizes de avaliação. Essa revista não definiu nenhuma diretriz de avaliação, então ele vai aparecer esse texto aqui, eu clico em continuar e agora sim eu vou para o estágio principal da avaliação, que é realmente fazer a avaliação. Então, aqui o sistema vai trazer para mim o formulário, aquele formulário que eu cadastrei, ó, tá aqui. Então, a questão 1, que era uma questão de texto de uma linha, a questão 2, que era um rádio, já está aqui. A questão 3, que era um checkbox, que o checkbox permite selecionar mais do que uma opção, também já está aqui aparecendo. A questão 4, que era uma questão aqui do drop-down, né? O drop-down também permite selecionar apenas uma opção, já está aparecendo também. E a questão 5, que é a questão de texto de múltipla linha, também já está aparecendo aqui. Ou seja, a gente tem aqui já o formulário completo, tá? Com relação à obrigatoriedade, a questão é obrigatória.
Questão 2 é opcional. Questão 3 também é obrigatório, eu preciso marcar pelo menos uma opção aqui. A questão 4 é opcional, não sou obrigado a marcar. E a questão 5 também é obrigatória. Coloquei aqui as respostas, né, para conseguir submeter o formulário, lembrando que as que são opcionais eu não precisava ter respondido. Terminou a avaliação, o avaliador vai selecionar uma das opções de recomendação, colocar aqui, por exemplo, correções obrigatórias, e vou confirmar fazendo o envio ali do formulário. Vou confirmar. Avaliação enviada. Nesse momento, o editor da revista recebeu o e-mail notificando ele de que o avaliador terminou a avaliação do artigo. Eu já estou acessando a revista de volta aqui como editor. O editor ele tem acesso aqui à situação atualizada do artigo e ele vê aqui esse 1/1 porque foi designado um avaliador para o artigo e esse avaliador já respondeu, por isso 1/1. Tá? Antes de eu entrar ali na avaliação, que é o que eu vou fazer aqui na sequência, eu vou voltar no cadastro de formulários só para mostrar um detalhe ali para vocês, e não existia e agora vai acontecer. Tá? Depois eu vou voltar aqui na avaliação. Fluxo de trabalho, avaliação, formulários. Olha só, formulário de avaliação, em avaliação 0. Ele estava como 1, agora voltou para 0 porque tinha uma avaliação em andamento com esse formulário, foi concluída, então ele ficou aqui, ó, concluído 1. Concluído 1 porque uma avaliação foi concluída usando esse formulário. E aí tem um detalhe importante. Toda vez que um formulário é usado pela primeira vez, aqui isso já aconteceu, ele deixa de ficar editável. Tá? Então, aqui na setinha, eu tinha uma opção, inclusive eu mostrei para vocês, opção editar, ela já não aparece aqui. Por quê? Porque esse formulário já foi usado em avaliação. A partir do momento que ele foi usado por uma avaliação sequer, o editar some. Tá? Por que isso acontece? E se a gente for pensar, editar um formulário não é só editar um formulário. Editar um formulário que já foi respondido, de certa forma, nós estaríamos manipulando as respostas, né? Afinal de contas, um não para uma pergunta e para uma pergunta totalmente diferente são respostas diferentes. Então, por isso que o OJS impede editar formulários que já foram aplicados, porque, de certa forma, nós estaríamos manipulando as respostas. Então, todo formulário foi utilizado pela primeira vez, ele é bloqueado para edição. Aí é que tá. Nós temos duas situações importantes aqui. Uma, de repente eu posso pegar um erro de digitação ali no formulário e o formulário já foi utilizado. Segunda situação, eu posso, com o passar do tempo, pegar sugestões ali de melhorias nesse formulário, ou seja, eu posso querer implementar melhorias, novas questões, ajustar, melhorar algumas questões já existentes, ou seja, eu quero fazer uma nova versão do formulário, mas não um formulário totalmente diferente. Eu quero editar uma ou duas coisas ali. E aí? Então, pensando nisso, o pessoal que desenvolveu o OJS fez o seguinte: bom, já que nós não vamos permitir alterar de forma nenhuma o formulário já utilizado por conta disso que eu expliquei para vocês, então nós vamos criar um copiar. Então, o que é o copiar? Como o próprio nome diz, ele gera uma cópia. E aí, essa cópia, ela tem a característica de que ela nunca foi utilizada. Ela nunca tendo sido utilizada, ela permite a edição. Permitindo a edição, eu posso editar todas as questões. Ou seja, eu não preciso cadastrar um formulário novo do zero. Se eu quero uma versão do já existente, eu tiro uma cópia, eu edito a cópia, então, ajustando todos os pontos que eu queria editar, até mesmo criando novas questões, se necessário. Terminei de editar a cópia, eu faço igual eu fiz com o anterior aqui, ó. Eu vou desativar. O que acontece quando nós desativamos um formulário? Quando nós desativamos, ele não some. Ele só fica indisponível para ser utilizado em novas designações. Então, de repente, eu desativei esse formulário, mas já tem um avaliador designado a ele. O avaliador vai conseguir acessar, ele vai conseguir concluir a avaliação dele sem nenhum problema. Desativar um formulário não afeta nada do que está em andamento. Desativar o formulário impede apenas novas designações. Aí agora eu vou lá num artigo designar ele para avaliador. Se eu desativei o formulário, ele já não fica mais disponível ali. Então, é só isso. Né? É por isso que existe o copiar, é por isso que não podemos editar
um formulário que já foi utilizado, mas tem um recurso que atende perfeitamente para isso, que é o copiar, e aí é como se a gente criasse uma versão nova do formulário e vai lá, desativa a velha, tá? Assim que funciona. Claro, também é possível ter mais de um formulário ativo ao mesmo tempo, para situações onde eu quiser ter um formulário específico para cada seção da revista. Plenamente possível também. Agora, se um for a evolução do outro, eu recomendo desativar o anterior para não gerar confusão também na hora de selecionar ali para o avaliador, não ficar confuso entre qual tem que selecionar. E se um realmente for a evolução do outro, é sempre melhor desativar o antigo para não correr o risco de ficar depois selecionando o formulário errado. Bom, expliquei agora sobre as versões do formulário. Vamos voltar ali na submissão que estava em andamento. Que estava em andamento, não, que já concluiu. Só que agora eu vou mostrar a última parte do formulário que é ele sendo encaminhado para o autor, né? Vamos lá? Então, eu vou visualizar aqui a submissão, onde a avaliação foi concluída. Eu poderia ter mais avaliações aqui também, né? Como vocês sabem, o JS permite ter várias avaliações aqui para o mesmo artigo. Supondo que esse artigo já foi avaliado, não há mais nenhuma avaliação a ser feita, eu quero agora encaminhar para o avaliador, né? Aliás, encaminhar para o autor. Em que momento eu posso encaminhar para o autor? Geralmente é no solicitar modificações, né? Mas pode ser no rejeitar também. De repente ele recebeu ali uma avaliação muito negativa e o editor vai decidir rejeitar o artigo. Na rejeição eu posso encaminhar também uma cópia desse formulário respondido. Ou até mesmo não aceitar, de repente o contrário, né? Ele recebeu ótimas recomendações, não vai ter muita correção a ser feita, a serem feitas, e o editor vai optar por aceitar diretamente o artigo. Ele também pode anexar aqui a resposta dos avaliadores, mas o natural é que seja feito aqui no solicitar, é o que eu vou fazer aqui. Então, vou clicar aqui em solicitar modificações. Aqui ele traz o texto padrão já de solicitação de correções. Eu vou vir aqui no final e vou clicar em incluir avaliações na mensagem, né? Vocês já devem saber como funciona isso. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as avaliações dos avaliadores e colocar nessa parte do texto aqui. Olha só, então tá aqui, avaliador A é um avaliador só, então vai aparecer só o avaliador A, né, porque é revisão duplo cega, o autor não tem como saber quem é o avaliador. Então ele trouxe aqui a recomendação final, e aqui ele trouxe o formulário respondido, olha só, questão 1, a resposta que era texto, questão 2 que era de selecionar, né, tá aqui ó, não, questão 3 era de selecionar mais do que um, que era aquele checkbox, tá aqui ó, as duas que eu selecionei. Questão 4 era um drop-down para selecionar uma só também. A que eu selecionei está aqui. Questão 5, que não está aqui, mas estava lá no formulário. E por que, que não está aqui? Lembra que eu falei? Essa questão é restrita aos editores, é uma questão confidencial. Por ser uma questão confidencial, o autor não tem acesso. Tá? Então, o autor jamais vai ter acesso à resposta da questão 5 aqui. Quem que tem acesso? O editor, né? Por quê? Quando eu venho aqui na avaliação, eu clico aqui em ler a avaliação. Na verdade, eu estou fazendo o contrário, né? O correto é ler a avaliação para depois encaminhar, mas ali eu só estava mostrando para vocês o formulário renderizado, como ele fica para o autor. Aqui eu trago realmente o formulário exatamente como ele apareceu para o avaliador e como ele respondeu. Então tá aqui, ó. Ao ler a avaliação, o editor tem acesso ao formulário na íntegra. Questão 1 aqui respondida, que é uma questão de uma linha só. A questão 2, que era um rádio, né? Selecionar uma opção só. A questão 3, que era o checkbox para selecionar mais do que uma opção, está aqui também. A questão 4, que era o drop-down, também permite selecionar só uma opção, também está aqui respondida. E a questão 5, que era aquela questão de texto estendida, só que ela tinha uma particularidade, né? Ela é confidencial. Só o editor tem acesso. Realmente, só o editor tem acesso à resposta dessa questão. Aí eu termino de ler a avaliação, né? Clico aqui em confirmar. E aí, como editor da revista, eu posso mandar o agradecimento aqui para o avaliador também. Mas isso não entra aqui no assunto do vídeo. Aqui era mais para falar sobre o funcionamento dos formulários de avaliação. Acredito que consegui cumprir aí com esse objetivo, mas, né, como eu sempre digo aí nos outros vídeos, se ficar qualquer dúvida adicional aí referente a esse tema ou qualquer outro tema que não foi tratado nesse vídeo, fiquem à vontade aí para entrar em contato conosco através do nosso e-mail de suporte, tá? Então é isso, mais uma vez agradeço por assistirem a esse vídeo e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.